Trazendo, portanto, a leitura da palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, a expressão do apóstolo Paulo às igrejas de Coríntios, e hoje nós estamos aqui a observar ao nosso favor. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevei-vos isso mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás. Aleluia. Honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, 2 Coríntios, o título: O mistério da reconciliação. Amados irmãos, amigos, glória a Deus. Para compreender bem a mensagem de 2 Coríntios, nós vamos primeiro lembrar do seu contexto em relação ao trabalho do autor. Por exemplo, Paulo, que é o autor, na sua terceira viagem, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, que estava em Éfeso, quando ele estava lá, onde ele trabalhou no Evangelho durante 3 anos. Depois de partir de Éfeso, ele mandou a segunda carta da Macedônia, conforme Atos 20, versículo 1 ao versículo 2, e outros textos que nos mostram. Muitos comentaristas acreditam, citando principalmente os comentários de Paulo, glória a Deus, em 2 Coríntios, como nós fizemos a leitura, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, e outros versículos desse mesmo livro, que entre as duas cartas, glória a Deus, aconteceram duas coisas não registradas no livro de Atos. É o que nos mostra, primeiro, que Paulo fez uma visita a Corinto e voltou para Éfeso entristecido, e segundo, que ele mandou outra carta considerada severa, repreendendo algumas atitudes erradas dos coríntios. Os dois casos que nós vemos aqui, glória a Deus, que entre essas cartas aconteceram duas coisas que revelam, portanto, não registradas no livro de Atos. Então, o conteúdo da carta, primeiro nós vemos aqui, enquanto a primeira carta é voltada em boa parte aos problemas específicos dos coríntios, questões de doutrinas e prática, a segunda carta sobre mais o coração de Paulo, para mostrar os seus sentimentos fortes em relação aos coríntios, e mais ainda para que o Senhor viesse lhe dar livramento. É um livro extremamente rico, pelo qual somos privilegiados para ver o coração de uma das grandes personagens da história, chamado apóstolo Paulo. Aleluia. Todos foram importantes, mas a gente vê os livros, as cartas. Paulo era realmente um homem inspirado por Deus. Louvado seja o Senhor. Em 2 Coríntios, ele trata
de assuntos importantes sobre a comunhão com Cristo e seu povo. Glória a Deus. No primeiro capítulo ele trata da felicidade de Deus e do conforto que Ele oferece aos fiéis. Aleluia. Aqueles que são fiéis, Deus, nosso Senhor, fica feliz com ele e oferece o conforto de gozo, de paz, de alegria, de livramentos, de bênçãos do céu, muitos livramentos aqui na terra e bênçãos do céu para aqueles que aceitam a felicidade. Já no segundo capítulo mostra o alívio e a alegria de Paulo depois da tristeza que ele sentiu nos contatos anteriores com os coríntios. Ele ficou bem triste. Parece que eles acataram os ensinos de Paulo e mudaram o seu procedimento, porque Paulo tinha ficado triste em ter ensinado a palavra e depois ver aquele povo andando de uma forma diferente. Uma coisa complicada é a gente ensinar a palavra, tem os irmãos na igreja, quando de repente a gente vê outros procedimentos, fica muito triste, a gente fica com o coração arrasado. Paulo, ele comenta sobre a importância de acolher com amor um irmão que se arrependeu e voltou do pecado. Então ele traz aqui esse sentimento. Já no capítulo 3 e capítulo 4 também, glória a Deus, ele fala da superioridade da nova aliança. O evangelho que Paulo pregava, glória a Deus, em comparação com a lei do Antigo Testamento. Este evangelho, o evangelho de poder, o evangelho da reconciliação, glória a Deus. Já no capítulo 5 ao capítulo 7, ele destaca a esperança da salvação eterna e a separação do pecado que anteriormente dominava a vida dos coríntios e dos homens, todos os homens ali. Então ele chega com a palavra, glória a Deus, ele destaca agora a esperança da salvação. Esses dois capítulos, 5 e 7. Observando esse livro maravilhoso, glória a Deus, no capítulo 8 e o capítulo 9, oferecem também orientações sobre as condições de contribuições para ajudar os irmãos necessitados da Judéia, aqueles menos favorecidos. Um assunto introduzido no último capítulo da primeira carta. É interessante observar que em todos os ensinamentos de Paulo sobre esta contribuição, ele não aplicou a lei do dízimo. Louvado seja o Senhor. Dízimo que fazia parte do sistema antigo do Velho Testamento. Então, incentivou o que? A generosidade, por livre vontade, sem estipular uma porcentagem obrigatória. Glória a Deus, ele nunca ensinou que alguém fosse feliz em devolver dízimo. Apesar da grande ênfase aos dízimos na maioria das igrejas atuais, hoje, essa doutrina não faz parte das orientações apostólicas à igreja primitiva. A verdade é essa e tem que ser pregada. Glória a Deus. Já no capítulo 10 até o capítulo 13, ele apresenta aqui, são apresentados nesses capítulos, uma defesa do apóstolo Paulo, do apostolado de Paulo. Segundo, que os coríntios ainda sofriam influências de falsos mestres que tentavam afastá-lo de Cristo e da pureza da mensagem que Paulo pregava. É assim ainda hoje. Quantos que estão aí, falsos mestres, querendo afastar os irmãos do caminho de Deus, ensinando que tem que contribuir com dízimos, ensinando que você tem que comprar alguma coisa, até caroço de feijão estão oferecendo para a cura da coronavírus, estão vendendo colchão, porque já faltou o dinheiro, já estão vendendo colchão também, estão vendendo flores, estão vendendo tudo dizendo que é uma pessoa abençoada se assim usar, porque foi dada ou vendida pela igreja. Quando nós encontramos a glória a Deus, no capítulo 10 ao capítulo 3, que Paulo apresenta suas defesas apostólicas, glória a Deus, sugerindo que os cristãos ainda sofriam influências mesmo sabendo da verdade, mesmo andando no ensinamento de Paulo, os falsos mestres tentavam afastá-lo de Cristo, da pureza da mensagem que Paulo pregava. Lamentavelmente, em pleno século XXI que nós vivemos hoje, muitos estão ainda também se afastando, ouvindo falsas doutrinas e não observam o que está escrito na palavra. Por exemplo, nós vivemos congregados na Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Mas eu não estou aqui apresentando igreja, não.
Eu estou aqui apresentando, e nem título de igreja, Deus me guarde. Eu estou aqui apresentando um Deus que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo, aleluia. É isso que nós temos que entender. Não é doutrina, não é dinheiro, não, mas a graça do Senhor, o amor do Senhor derramado ali, o seu sangue, o seu sacrifício derramado na cruz do Calvário. Ao longo deste livro, Paulo mostra sua alegria em servir a Deus e em participar do trabalho de divulgar a boa nova sobre Jesus Cristo. Aleluia. Apesar dos perseguidores, das perseguições que sofria e até da resistência, a vontade de servir, a vontade de aplicar a verdade, mas na verdade ele sofria muito. Ele se sentia também ao mesmo tempo privilegiado em poder proclamar o Evangelho. Paulo descreve este serviço como o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios 5:18. Aleluia. Queridos irmãos, é um grande privilégio para o homem pregar essa palavra, viver a palavra, não só pregar, mas viver. Pois ele diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, aleluia, e nos deu o ministério da reconciliação. Então esse ministério da reconciliação, Paulo pregava, Paulo vivia, ele levava essa palavra a todos aqueles que queriam ouvir, que queriam ter essa bênção do céu. Homens pecadores podem ser perdoados e voltar à comunhão com Deus. O homem pecador pode voltar e ter a comunhão com Deus através do ministério da reconciliação, ou seja, aceitando a Cristo, deixando o pecado e as práticas do pecado de lado. Não devemos negligenciar a oportunidade que Deus nos oferece, meus amigos, porque todos seremos julgados, está escrito em 2 Coríntios 5:10, aleluia, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja o Senhor. Cada um de nós receberemos o nosso galardão. Por essa causa é tempo de reconciliação. Se você está desanimado, está cabisbaixo, não sabe o que fazer, as coisas estão difíceis, se volte para o Senhor. O Senhor faz milagres. Não é esse milagre que alguns esperam e vendem. Não. Aquele milagre que eles oferecem, esses milagres dessas igrejas, que você vai lá, dá tudo que tem para ser abençoado, nós não pregamos isso aqui não. Não, Deus me guarde. Milagres que você tem que se desfazer do que tem, dar para a igreja, fazer um sacrifício para Deus lhe abençoar, nada disso. Jesus disse que é tudo de graça, Mateus 10:8. Então o que você tem que fazer para alcançar? É exatamente se converter. O apóstolo Pedro disse, enquanto o tempo da ignorância, anuncie agora a todos vocês que arrependam-se e tomem o pleno conhecimento da verdade. Então, o pleno conhecimento da verdade, a palavra de Deus, que nos dá o direito de nos libertar das idolatrias, da feitiçaria, da bruxaria, das misérias desse mundo, das pragas que estão aí, das doenças, das pestes, da angústia, da tristeza e tantas outras coisas. Deus nos livra. É o milagre que Ele oferece a nós quando nós nos tornamos filhos. No entanto, se Ele não fizer o milagre, Ele continua sendo Deus. Você precisa dele, nós precisamos. Se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, continua sendo Deus. Então há uma necessidade de um reconhecimento. O homem tem que reconhecer que é pecador e que tem alguém que salva. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque mesmo assim, os santos da época de Jesus até hoje, no tempo passado, todos morreram. Agora, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. Aleluia. Isso é, estão por um pouco de tempo dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando Jesus vier, eles vão ressuscitar. Então essa é a nossa pregação para você. Aceite a Cristo. Troque essa sua vida de pecado, essa vida mundana, pela vida de santidade na presença do Senhor, sabendo que, ainda que você venha morrer, você torna a viver quando você se entrega nas mãos do Senhor.
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, disse Paulo em 2 Coríntios 5:10. Então receba, ao invés de receber o mal, receba o bem. Ao invés de você ir para o inferno, vá para o céu. É só aceitar a Cristo, confessar o nome do Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida e com certeza os seus pecados são perdoados e Deus nosso Senhor em breve vai vir, pois ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e amigos, é tempo de reconciliação, é o tempo em que você precisa confessar o nome do Senhor. Dentro das Sagradas Escrituras, a expressão de Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 8 até o versículo 11, está escrito: essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não seja confuso, não se confunda, mas aceite a palavra de Deus, a qual nos dá o direito de vida eterna. E que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar hoje e sempre. E a noiva ataviada de pureza Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Nós aqui, Pai, levando a tua palavra para aqueles que estão nos ouvindo. O Senhor venha abençoar, retribuir a cada um, meu Pai, com a bênção do céu, em o nome de Jesus te peço, por mim, por eles e por todos, desde agora e para sempre. E você que está orando, diga amém, que Deus nos abençoe e nos ajude hoje e sempre.